Deixa eu convidar vocês para os cursos que eu estou oferecendo, que vão começar o mês que vem, na Livre Literatura. Vai ter curso sobre futebol e sociedade, vai ter curso sobre metodologia de pesquisa, uma oficina literária, que a gente vai analisar a adaptação do livro Pessoas Normais para a série de TV, e o último módulo de um curso que eu montei, que tem 3 módulos, que ele vai falar sobre crítica literária. Enfim, estão super convidados. Qualquer dúvida, é só me escrever. Muito bem, chegamos, né? Então, a aula de hoje ela vai ser bem parecida com a primeira, que ela é mais teórica, ela é mais conceitual, porque as coisas que a gente vai ver hoje elas vão se desdobrar, né? Na semana que vem, que a gente vai analisar essas 3 obras aqui, né? O Fahrenheit, O Homem no Castelo Alto e O Conto da Aia, e depois, na última aula, para a gente analisar obras do audiovisual, né? Que são distópicas. Então, eu montei uma estrutura bem parecida, né? Com a aula sobre utopia, para a gente entender o conceito. Então, a gente vai ver a diferença, né, da utopia para a distopia. E a gente vai ver 2 elementos narrativos que são bem importantes, que é a sátira e a alegoria, e como que isso se forma naquela estrutura do enredo que a gente viu da montanha-russa. Então, a gente vai assistir um curta hoje distópico para ver como que essa estruturazinha ela se monta. E aí a gente vai pensar o que dentro da distopia, né, e aí nas distopias num sentido amplo e geral, existe de conjunto de ideias. Aí a gente vai falar de valores, de moral, né, então de perspectiva e de ponto de vista. Certo? Muito bem. E eu gosto muito, muito, muito de começar com esse poema do Brecht. Né? Eu coloquei tanto a tradução em português quanto em inglês, porque tem uma sutileza aí, né? Enfim. Mas é um poema do Brecht que ele vai dizer o seguinte: nos tempos de escuridão também há de se cantar os tempos de escuridão. Então, tudo a ver com a questão do porquê narrar, né? Por que montar uma história em um formato distópico e por que as distopias elas surgem em momentos políticos, sociais e econômicos de crise, de ruptura, de contradição. Porque a gente precisa narrar os tempos de escuridão, né? Enfim. Eu gosto de pegar a tradução em inglês. Eu, obviamente, não falo alemão, né? Enfim. Mas eu acho curioso que, no inglês, esse último verso aqui não é os tempos, mas é sobre os tempos de escuridão. Então, dá uma leve diferença, né? Também há de se cantar sobre os tempos de escuridão. Enfim. Então, fica como uma primeira, né, engrenagem aí das máquinas sendo conectadas para a gente pensar o porquê que estamos aqui, em 2022, pensando sobre esse formato narrativo, né, essas histórias todas. E aí o conceito de distopia, enfim, a gente vai comparar. Né? Então, a gente viu que a utopia, os 2 tipos de narrativa, e aqui narrativa literária, audiovisual, podcast, enfim, né, contar histórias. As 2 histórias elas não existem. E as 2 histórias convidam a gente a pensar, e se? Né? Na utopia, como a gente já comentou 1 milhão de vezes, né, a gente já debulhou bastante, essa projeção ela é geográfica. Né? E ela vai para um mundo das ideias, um mundo perfeito. Né? Então, e se o mundo fosse perfeito? E aí a gente vai ter, né, muitas obras que retomam o platonismo, o Thomas Moros como essa primeira figura. Na distopia, o que acontece? E se tudo desse errado? A própria palavra distopia, né, topos é lugar, e aí significa lugar ruim. Tem alguns outros autores que vão usar o termo anti-utopia. Para quem é pesquisador da área, provavelmente já se deparou com esses 2 termos, tanto distopia quanto anti-utopia. A questão é o seguinte, eu vou imaginar e se tudo desse errado. Então, eu não vou mais imaginar o que faz um mundo ser perfeito, ideal. Mas eu vou pegar uma questão, uma condição, um elemento, e eu vou extrapolar. Eu vou imaginar o pior lado, a pior condição, eu vou colocar isso para o pior lugar. Então, é um olhar pessimista. E, se na utopia a projeção é geográfica, geralmente, nas distopias, a projeção é no tempo. Então, vão ser datas num futuro muito distante, para dar essa sensação
de distanciamento do lugar histórico em que essas obras são produzidas. Uma coisa que todo mundo me pergunta quando eu falo de distopia, eu já gosto de dizer logo no início: vivemos uma distopia? Não. Por mais incrível que pareça, que a gente lê essas obras e fala, meu Deus, isso aqui é o Brasil de 2022. Não é. A distopia é muito pior. Então, se a gente vê paralelos nessas obras com a nossa vida social, significa que a nossa vida social está próxima do contexto em que a obra foi produzida. Mas nunca as coisas que foram escritas e que foram imaginadas na literatura distópica, no cinema distópico, etc., isso nunca vai existir. É uma projeção. E se tudo der errado? Tanto é que, se a gente faz uma distopia, enfim, né, a ideia do curso não é essa, mas se fosse um curso de escrita criativa e cada um aqui montasse uma obra utópica e uma obra distópica, os nossos cenários eles seriam muito piores do que esses aqui, porque são obras do século XX, que não tinham em mente, não tinham, né, em consideração as contradições que a gente vive hoje. Enfim. Quando a gente está diante dessa projeção no futuro, 1984, 1985, 2.500 e bolinhas, 5.700 e não sei o quê, o que essa obra faz com que a gente pense? Existem contradições no presente em que a obra foi escrita. Por isso que eu gosto muito de fazer o exercício de ver o ano que a obra foi publicada, ou, enfim, né, pensar aí numa linha do tempo 5, 10 anos antes e depois, para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo no contexto em que as obras foram pensadas. Porque aí vai ter meio que o núcleo, vai ter meio que a semente do que vai ser extrapolado, do que vai ser representado alegoricamente, satiricamente. Tanto a utopia quanto a distopia são obras de crítica social. A questão é que fica mais fácil da gente perceber a crítica social quando tudo é extrapolado para o pessimismo. Quando tem um sistema totalitário, autocrático, enfim, né, questões violentas, fica muito mais didático perceber a crítica social. Mas não significa que as obras utópicas não tenham. A gente viu, né, um monte e percebeu que é possível. Então, é muito interessante observar como que cada obra vai ter as suas questões ali, os seus formatos, etc. Mas a estrutura da distopia permite fazer com que a gente olhe para... É meio que, né, enfim, um retrato, meio que um raio-x do momento histórico em que o autor, a autora, estava inserido. E aí tem uma questão importante de diferenciar, que é a questão da distopia e da ficção científica. A distopia, ela está muito mais... meio que a estrutura narrativa dela, né, que é o que a gente vai ver hoje, está muito mais em volta do o assunto político que vai ser elaborado e se houvesse um líder que o nazismo venceu nos Estados Unidos, que é o caso do Homem do Castelo Alto, né, do Philip K. Dick. Na ficção científica, existe esse exercício imaginativo, mas a estrutura da ficção científica é muito mais de criar universos. Então, obrigada, Valdir. Beleza, obrigada. Existe muito mais uma preocupação de eu vou criar, dar nomes, inventar línguas, inventar raças, etnias, árvores genealógicas. Tem também um comentário de crítica social, mas a ficção científica ela dá muito mais pano para a manga para as minúcias. Na distopia, não é que isso não é importante, mas isso vai ser uma coisa que vem depois. Vai ter nomes esquisitos, nomes de lugares esquisitos, pessoas, né, enfim, divisões em castas, funções sociais diversas e tal, mas o foco principal é isso de fazer uma crítica social e política de um ou dois elementos. Tanto que a gente vai comentar essas três na semana que vem, porque elas se complementam. Cada um fala de uma coisa. Um fala de cultura, outro fala de questões políticas, outro fala da questão da mulher. Nunca a gente vai ter uma obra distópica que dá conta de todos os problemas possíveis e imagináveis. A ideia é sempre ter um recorte, e uma obra vai falar mais sobre alguma coisa do que as outras. Tranquilo? Fez sentido a diferença da utopia para a distopia? Não é também final feliz e final triste, né? Importante destacar. Mas é sim essa ideia do exercício. E se tal coisa desse errado? E aí uma outra questão... Oi, pois não. Então, mas o filme Utopia que a gente assistiu, que se colocou dentro da parte da utopia, ele é distópico,
Ele é distópico, ele é uma transição. Sim, sim. Sim. Porque ele faz bem uma pontezinha, né, de pensar o que seria ideal, mas para aqueles personagens ali é uma distopia absoluta. Agora, para aquele governo que sistematizou aquela sociedade, é utópico, porque tudo funciona, os cidadãos vigiam uns aos outros. Então, isso para um governo totalitário é o ideal, é o perfeito. Faz sentido? Faz, mas aí fica relativo, né? Fica relativo. Se é utópico ou se é utópico. Porque daí, naquele curta, a gente acompanha a jornada dos personagens que estão sendo oprimidos por aquele sistema. Então, fica irônico, né? O nome ser utópico e eles sofrerem. Agora, se a gente acompanhasse a figura de poder que montou o sistema, tudo ia estar na roupagem utópica, colorida, luzes, clarinho, azul, verde, etc. e tal, porque é aquele conjunto de ideias que funciona como ideal. Faz sentido? Beleza. Outra coisa que é importante destacar. Esses autores aqui que escrevem obras distópicas, não só, né? Enfim, eles vão escrever outras coisas, outras obras e tudo mais, eles não adivinharam o futuro. Também é importante salientar. Não vivemos uma distopia e são autores que não profetizaram o futuro. Por quê? São autores que entendiam tão bem as contradições do mundo em que eles estavam inseridos, a ponto de pegar isso e extrapolar num exercício imaginativo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o conto da Aya, e se fosse uma sociedade em que a mulher não tem voz e que um grupo religioso dá um golpe de Estado e as mulheres são escravizadas e torturadas? A própria autora ela já comenta, eu não inventei nada, eu só mudei a ordem dos fatores. Isso já aconteceu no século XVI, isso aconteceu no século XIX, isso aconteceu no século XX. Mas veja como que é uma capacidade profunda de conectar as coisas, de entender como o mundo real funciona, para daí fazer esse exercício do e se um elemento desse mundo desse muito, muito mais errado. Faz sentido? E aí, tem um professor que é o maior especialista que a gente tem de distopias vivo, né? O professor Gregory Claeys, na Inglaterra e tudo mais. Eu gosto muito dessa obra dele, que infelizmente ainda não está traduzida em português, né? Distopia, uma história natural, que ele vai justamente categorizar, dar nomes, organizar ali, né? Quais são os tipos de distopia, etc. E é muito curioso que ele vai classificar em 3 grandes grupos de obras distópicas. Isso indica, né, o conceito de distopia, indica 3 principais, geralmente relacionadas formas do conceito. A distopia política, a distopia ambiental e, finalmente, a distopia tecnológica, onde a ciência e tecnologia, em última instância, ameaçam dominar ou destruir a humanidade. Entre esses 3 tipos, é a distopia política totalitária, que é fortemente associada com o fracasso das aspirações utópicas e que recebeu mais atenção histórica. O que na ficção parece irreal em termos psicológicos, extremos e de maneira distendida, se revela historicamente preciso, representando exatamente as perversões mais extremas de nossa mentalidade. Então, veja, quando a gente está diante de... né, quando a gente olha numa obra, caramba, como que pode isso acontecer? Então, muito provavelmente, isso se revela historicamente preciso. E aí é o olhar que esses autores, que essas autoras vão ter para essas contradições, para esses problemas, né? Não significa que distopia é documentário, é baseado em fatos reais, né? Mas é justamente pegar um problema social e elaborar ele, né, de uma maneira... né, enfim, a gente vai ver os elementos todos, tempo, personagem, espaço, etc. Então, para quem estuda, né, distopia, eu recomendo muito o Gregory Claeys, porque ele tem muita coisa, né, interessante sobre o assunto. Aliás, recentemente, se vocês procurarem no Google uma revista acadêmica que chama Revista Rosa, o ano passado a gente montou um dossiê sobre o Orwell e aí ele escreveu um texto inédito. Cadê? Aqui, ó. Orwell, Distopia e o Século XXI. E esse está em português. Então, muito do conceito dele sobre distopia e, obviamente, comentando sobre o Orwell, está nessa revista. O nome do dossiê é George Orwell, O Futuro Foi Ontem,
né? Aí tem, né, enfim, tem um texto meu, tem textos de colegas, né, que a gente montou esse recorte todo, e o professor Clays, ele escreveu esse texto e a gente traduziu para publicar na revista. Revista Rosa, vale super a pena. Eles publicam, né, acho que trimestral ou semestralmente, várias recortes e dossiês super interessantes. E aí, pegando o formato, então, essa categorização que o Gregory Clays faz dos tipos de distopia. As distopias políticas são as que, geralmente, a nossa porta de entrada, né, nas obras distópicas. O Nós, do Zamyatin, que é uma obra russa, dos anos 20, uma das primeiras ali do século 20. O Admirável Mundo Novo, do Huxley, né, dos anos 30. O 1984, dos anos 40, e o Fahrenheit, dos anos 50. Então, peguei um de cada década aí do século XX, até a metade, né? Porque, justamente nessas obras aqui, a estrutura política é que vai ser o exercício imaginativo. E se fosse uma sociedade totalitária em que o líder vigia as pessoas por câmera? 84. E se houvesse uma mistura entre uma sociedade totalitária e um avanço da ciência, que as pessoas não precisam mais se reproduzir, isso é feito in vitro, de uma maneira super artificial. Admirável Mundo Novo, né? No Nós, ele vai falar muito sobre... É um astronauta, né, um engenheiro que está trabalhando para construir um foguete. E aí a ideia desse foguete levar, né, a civilização para um outro planeta. Tudo a ver com o que vai ser a corrida espacial depois, na Guerra Fria, né? E aí o Bradbury, né, o Fahrenheit, e se a polícia ela perseguisse... A polícia não, perdão. Os bombeiros, em vez de apagar incêndios, eles destruíssem livros. Então, vejam, o que está por trás é o aparato político da sociedade. A polícia, né, enfim, mecanismos de controle, líderes estatais, o funcionamento do governo. Então, entender o funcionamento da política faz com que esses autores montem essa estrutura satírica e alegórica. Aí, aqui, é uma das milhões de coisas que dá para perceber, que dá para analisar dentro dessas obras todas, né? Enfim, vão ter vários outros temas, várias outras questões, mas meio que a coluna ali cervical é a questão política. Faz sentido? Querem comentar alguma coisa? Distopia ambiental. Olha que bacana. Tem uma autora norte-americana, Octavia Butler, que ela é uma autora de ficção científica. Então, ela transita aí, né, entre um gênero literário e outro. Ela tem essa obra, A Parábola do Semeador, de 1993. Em um futuro distante, no ano de 2025, o aquecimento global e a poluição destruíram completamente a sociedade em meio a tensões raciais e desigualdade. E olha que interessante, em 93, colocar o ano de 2025 como um futuro muito remoto, muito distante. E aí é muito curioso que, quando a gente lê essas obras, a gente bate o olho na data e fala, caramba, 2025 é daqui 3 anos. Né? Mas a sensação de distância no futuro ainda funciona. Quando a gente lê o 84 e o ano cronológico de 84 já foi, ainda existe, ainda funciona a sensação de que aquilo ainda está muito no futuro distante. Então, é curioso como que isso funciona simbolicamente, metaforicamente, né, as datas todas. E, óbvio, né, você vê 2025, aquecimento global, tensões raciais e desigualdade de uma autora negra norte-americana, caramba. Né? Depois, a própria Atwood, né, que escreveu O Conto da Aia, ela tem uma ficção, ela chama, né, de ficção especulativa, que é justamente esse meio termo, né, da ficção científica para a distopia, uma obra de 2018, né, que chama Oryx e Crake. O primeiro de uma trilogia que inclui o ano do dilúvio e se encerra com Mad Adão, e uma narrativa marcada pelas questões éticas e morais sobre o futuro da humanidade e na qual a verdade está na descoberta dos mundos interiores de seus personagens. E tem tudo a ver com a questão do colapso ambiental, né? Enfim, o ano do dilúvio, enfim. Né? Tem toda ali uma questão que relaciona
E a Atwood ela faz isso muito bem, né, com valores do cristianismo, e aí aqui ela vai pegar muito pesado na questão da destruição ambiental. É bem interessante. E nós temos no Brasil, né, em 1981, final ali da ditadura, né, o Inácio de Loyola Brandão escreveu uma distopia que chama Não Verás País Nenhum. Vejam só, que brilhante. A história se passa em São Paulo, uma cidade tomada pela poluição, após a morte dos rios, das plantas, dos animais, e na qual as pessoas fazem de tudo para sobreviver. Não só São Paulo, mas também o país é tomado pelo chamado esquema, uma espécie de força ditatorial muito semelhante àquela de 64. Então, ele escreveu isso no auge da ditadura, né, um pouquinho antes da redemocratização, pensando na estrutura ditatorial brasileira, colocando num futuro distante, mas esses elementos eles vão se conectando. Mesmo assim, quando a gente... enfim, é um livro pesadíssimo, belíssimo. Ele tem o Loyola, ele tem uma escrita muito lírica, assim, parece que ele escreve meio que poesia em prosa. É muito forte, assim. Ainda dá essa sensação de que é uma São Paulo muito, muito no futuro, apesar de ter muitas coisas nas quais a gente ainda vê, né, semelhanças. Então, esse é o eixo de distopias algumas, né? Só alguns exemplos, enfim, vão ter muitas outras obras. E a distopia tecnológica, que daí a questão principal, até daria para colocar o 84 aqui, né? Enfim. Mas a questão principal é uma tecnologia que se perde de controle. E se desse tudo errado, algum aspecto, alguma faceta da tecnologia. Laranja Mecânica, né, que a gente vai analisar na última aula o filme. A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, também, né, um escritor de ficção científica brilhante, né, que ele vai fazer, né, a questão de imaginar os mundos, etc. E esse aqui eu acho que não está traduzido, ele é pouco conhecido, né, do John Brunner, eu nunca li, né, Stand on Zanzibar, que vai pegar muito a questão planetária, né, enfim, a aproximação o alcance de um planeta com o outro, como que isso acontece. Então, nessas obras todas, e se a distopia, né, o lugar ruim, ou a grande questão que pegasse aqui fosse a tecnologia bem assim maquinária, né, enfim, de informática, enfim, computador, máquina, aquela coisa dura mesmo, não é a tecnologia num sentido mais abstrato. Fez sentido a diferença dos três tipos? O Blade Runner, geralmente as pessoas categorizam como ficção científica. Porque tem muito isso da questão tecnológica, e aí você vê que ele dá muita corda. Ele vai explicar todos os detalhes, todas as minúcias. Então, os costumes. Aí, quando a gente vê uma obra assim, você fala, isso aqui está com cara mais de ficção científica do que de distopia. Eu acho que o Blade Runner ele tá caindo na parte de distopia ambiental, por causa da chuva erosiva que cai na cidade. É curioso que são temas que se atravessam, né? Aí eu acho que vale muito a pena a gente olhar a estrutura da obra e ver o que predomina mais, né? Eu não sou especialista, né, obviamente, no Philip K. Dick, mas geralmente os especialistas categorizam como ficção científica, justamente por dar bastante, né, vazão a inventar e a criar todas as regrinhas. A gente fica sabendo de muitos detalhes, né? Tem estrutura política, tem questões ambientais, o tempo, né? Mas é diferente, por exemplo, do que se a gente compara com o Admirável Mundo Novo, que tem uma questão tecnológica também, mas ele tem mais a roupagem, a carinha de distopia do que ficção científica. Fez sentido? Beleza. Oi, pois não. O comportamento entre a distopia e a ficção científica, principalmente em Mad Max, muda bastante a questão da distopia em si com o comportamento. A distopia vai estar um comportamento mais exagerado para o real, quanto isso na ficção científica não, né? A ficção científica, ela extrapola, se a gente fosse pensar, né, em graus em que isso vai ficando distante do que a gente percebe do mundo real. A ficção científica ela vai longe, e a distopia ela fica num meio termo.
Ela não vai ser uma obra realista, por exemplo, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra realista. Tá muito próximo do chãozinho do que seria a realidade. Aí a distopia dá um passinho, coloca num futuro distante com as datas, e a ficção científica vai e inventa mundos, línguas. Geralmente, nas obras, a gente tem mapa, a gente tem glossários, né? Enfim, outras informações que ajudam a entender. E, geralmente, no começo, a ficção científica ela é mais difícil de você engrenar, de você começar a pegar o ritmo da obra e entender como é que funciona. Na distopia, a gente é mais... O narrador ou a narradora pega mais na nossa mão e a gente vai aprendendo junto com o personagem. Faz sentido? Exato. Exatamente. E aí cada uma vai levar isso para uma questão, né? Vamos entender, então, quais são os elementos, né? Como que, dentro da estrutura narrativa, essa questão da distopia ela está organizada. Então, o que a gente tem, né? Numa obra narrativa, a gente tem personagens fazendo coisas em um determinado tempo, em um determinado espaço, e isso é contado por um narrador. Isso aqui é a estrutura narrativa para tudo, né? Qualquer obra de ficção, do quadrinho até o Dostoiévski. O que a gente tem de características distópicas desses elementos narrativos? Primeiro, o tempo, né? Então, aí é que a coisa já começa a ficar filosófica. Geralmente, é uma obra que que vai trazer coisas sobre o passado, e aí é o passado interno da obra, antes do sistema, antes do regime, antes do líder, o que for, que vai dar uma ideia de pano de fundo e de contraste entre como era antes e como que aquela sociedade se transformou. Depois, a gente tem o presente, o que está acontecendo ali com aqueles personagens, geralmente é o escopo que a gente acompanha, começo, meio e fim. E o presente da obra, ele geralmente faz comentários ao presente em que a obra está sendo produzida. Então, tem muitas coisas, né, do Fahrenheit que ele vai, né, enfim, que o Bradbury vai comentar sobre censura e perseguição à cultura, à leitura, etc., que tem muito a ver com os anos 50 e a ascensão, começo ali da ascensão do neoliberalismo nos Estados Unidos. Depois a gente tem o futuro. São obras que se passam no futuro, e aí a gente vai ter passado, presente e futuro interno da obra, o que aconteceu antes do regime, o que está acontecendo ali com aqueles personagens, o que vai vir depois. Tem obras que abrem uma pontezinha, né? O Conto da Aia, por exemplo, tem as notas históricas, que lá no final vai dizer, tá vendo? Isso aqui era um conto de uma aia que foi coletado no ano tal, agora estamos no ano de 2100 e não sei o quê, tudo acabou, tudo passou. Então, dá uma ideia de um futuro que ultrapassa o enredo ali do começo, meio e fim dos personagens. E funciona também como uma reflexão para, e se tudo der errado, como que a gente poderia, né, a maneira como a gente recebe isso faz com que a gente pense e reflita sobre o nosso próprio futuro, leitores, contexto histórico, contexto político. Então, o tempo, entender a diferença de tempo narrativo, tempo histórico, tempo cronológico, vai ser fundamental para a gente não misturar uma coisa com a outra e não dizer, tá vendo? O Orwell escreveu aquilo porque ele estava vivendo não sei aonde. Enfim, não é tão uma coisa pela outra, né? Mas é muito mais de perceber os elementos internos para daí começar a fazer algumas ligações com os elementos externos. Depois a gente tem o espaço, aonde que a história se passa, né? Muito geralmente, nas distopias, o espaço ele é urbano. Uma cidade que ela está toda destruída, que ela é toda problemática, ela é poluída, passou por uma industrialização excessiva, enfim, né? O espaço urbano como um espaço nocivo. E aí, geralmente, a gente vai ter cenas de fuga, de respiro no campo. No Fahrenheit, no 84, enfim. Né? O contraste entre campo e cidade fica muito claro aqui. Né? E, geralmente, né, esse espaço urbano, essa cidade, enfim, as ruas, as casas das pessoas, como que a cidade está estruturada, ela vai geralmente apresentar o modo em que as coisas são produzidas nessa sociedade.